Até um pouquinho do assunto que o Henrique trouxe, queria saber sua opinião também. O mais difícil, eu acho, que assim, tem dois caminhos, né? Tem um caminho tradicional aí, como a Claro, que teria um monte de regras. Deveria ter um formulário lá para você preencher, caso você tivesse uma ideia legal, né? Que é uma forma de burocratizar a inovação. Ou, como a maioria das pessoas burocratiza, cria lá um processo e aí tem que ser genial para chegar no final. Se for só bom, não chega. Às vezes ideias geniais acabam indo embora. Mas beleza, a maioria das empresas hoje já estão mais abertas à inovação. O que eu sinto, a maior dificuldade é que essa abertura à inovação mostrou um outro problema, que é o gap que as pessoas têm de ouvir que elas tiveram ideias ruins. Sim. Né? E aí, qual que é? Você dá livre acesso, né? Portas abertas, políticas de portas abertas, só que elas são abertas só para um lado. Porque aí vem ideias boas, que servem pra caramba, só que sua ideia podia ter sido ruim. E o quanto isso talvez, e quantas vezes você escutou, né? Que essa ideia não era boa e o que isso te ensinou. Eu não sei se você tem algum caso que você passou por isso e tal, para compartilhar com a gente. Você falou um negócio muito legal. Eu lembro que quase todos os projetos, depois da Claro, né, para eu responder a sua pergunta, depois da Claro eu entrei na TIM, mas eu participei da startup da TIM. Então, quando estava vindo o SIM-Card no Brasil, então tudo era inovação. O GSM, o primeiro. Então, cara, eu expandi todas as lojas em 5 estados, fui um dos gerentes mais novos, eu tinha 22 anos, eu já era o gerente que fazia isso. Fiz a questão do e-commerce, fiz um monte de projetos que não eram normais. Eram tudo criações do zero. Você sabia que tinha que fazer, mas você tinha que ir atrás da inovação para fazer, né? Eu lembro até hoje, meu e-commerce, o primeiro que eu lancei, lá da TIM, cara, eu entrava no site do Correio para ver o CEP, para ver se o CEP, por exemplo, não era uma região de perigo de roubo. Era manual o negócio, cara. Uau. Não era assim, tá tudo integrado, tem uma API. Não, cara, esse CEP, olha essa região. Nossa, essa região aqui é mentira, isso aqui é uma fraude. Cara... Gongava a venda. Gongava a venda, ou ligava, sabe? Sim. Então, lá da TIM eu fiquei 6 anos e meio, e de 6 anos e meio eu entrei em 2010 para a Samsung. Só que, por que eu tô falando isso? Porque existem as temporadas de inovação. Eu lembro que tudo que eu fiz com muito esforço do meu braço. Então, a minha política era nunca fale não. Então, Demetrios, você faz um programa de TV? Faço. Qual canal que você quer? Tal. Eu nunca tinha feito, mas eu tinha que fazer. Você desenvolve a entrega delivery assim, para o Brasil? Faço. Quanto tempo você quer que seja entrega? Tanto. E eu me viraria para fazer. Eu sempre fui um cara... Você fala assim, Dema, você é especialista em quê? Nada, eu sou um grande generalista. Por isso que eu sou especialista em expansão de negócios. Você fala assim, Dema, me ajuda a pensar a Live University para ela dobrar de tamanho. Beleza? Sou comigo. Eu tenho esse dom. Eu tenho o dom de pegar negócios menos gov. E eu entro no detalhe e eu identifico quais são os pilares de processos para modelagem de negócio para crescimento. Chegou um tempo que eu falei assim, cara, startup cresce muito mais do que todo esforço que eu fiz no meu braço. Como que pode o Airbnb ser a maior rede hoteleira do mundo sem ter nenhum hotel? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender tudo sobre startup. Foi quando eu entrei no Google lá, aí eu estudei Startse, estudei o que tinha disponível no mercado, fui atrás de criar um fundo, entrei em Angel Investor, comecei a investir através do fundo Bossa Nova, criei um fundo com eles e eu comecei a beber da mentalidade de startup. Virei sócio de startup, tenho um startup. E aí eu falei, cara, os caras pensam diferente. Eles têm modelos de processos de inovação que as grandes empresas não têm. Respondendo sua pergunta, depende da fase. Exemplo, você é uma padaria. Cara, você não tem ideia o que uma padaria que tem apenas o sistema de caixa de inteligência, talvez, e o pedido do iFood, faz de Que não deve estar integrado com caixa, certeza, porque é difícil. De inovação, de capacidade criativa. Porque tá o dono, o filho, mais 2 funcionários e o padeiro. Fala, cara, o que a gente faz para viver hoje? E isso, cara, arde meu coração. Que eu falo, ele tá inovando. O cara tá fazendo um pão diferente porque vai mudar. Perto da nossa casa tem uma padaria lá que faz um pão fantástico. Aquele pão é uma portinha assim, tá sempre lotado. Eu falo, esse cara tem que ser estudado pela NASA. Porque como que ele vende o mesmo produto que outros vendem, ele faz uma fila e uma portinha desse tamanho. Aí, então, tem inovação. Então, essa é uma fase, né? Aí esse cara começa a crescer. Aí tem que começar a exportar cultura. Cara, a inovação fica um bicho difícil. Porque você tem que criar metodologias para poder ter inovação. A alta padronização precisa ter
Se você tem baixa especialização, você tem que ter alta padronização, inclusive para inovação. Porque senão vira uma bagunça. Então, temporada 1. Temporada 2. Uma empresa igual à empresa que eu trabalho hoje, a Samsung. Lá, cara, tem que ter as ferramentas de inovação. Se você não tiver as ferramentas de inovação, vira um caos. Igual você falou, um formulário. É muito mais do que isso. Nossa. Qual é a nossa meta, quais são os objetivos, quais são os pilares de inovação. Baseado nisso, a gente usa tipo Eisenhower. O que é muito importante e muito urgente primeiro. Depois, o que é importante e não tão urgente. E aí, muitas vezes, grandes empresas compram inovação. Você fala, cara, preciso inovar. O que aconteceu com o Bradesco com o original? É outro banco, cara. O cara teve que criar do zero ou comprar um banco ali, porque lá não ia ter nunca inovação no Bradesco. Não, jamais ia ter. Zero de pitibiriba. Então depende das temporadas. Mas quanto mais simples, quanto mais próximo do dono, mais fácil tem inovação. Quanto mais complexo e mais entra a cultura, mais precisa ter padronização para inovação. E eu vivo isso todos os dias, porque eu tenho fornecedores pequenininhos. Aí você vê o grau de inovação do cara, é um absurdo. Por isso que as grandes empresas precisam trabalhar muito para poder escalar a cultura e junto com a escala da cultura, a padronização para inovação. É meu ponto.